Era um mercado bem diferente, não é? Nós estamos falando de 37 anos atrás. Era um mercado onde era todo 100% movido a papel. O seguro de DPVAT era uma das principais linhas de seguros do país, não é? E também um dos principais centros de fraudes do país na época. Ou seja, as seguradoras emitiam várias séries de bilhetes, não é? Para fazer caixa. Até que a regulação foi se tornando forte e foi ajustando isso. Mas era um mercado muito diferente do mercado de hoje, não é? O seguro de automóvel, eles não mudaram demais, não é? Mas mudaram muitíssimo, não é? Não é exageradamente a mudança, porque ela muda de acordo com a tecnologia do carro, a melhora das ruas e o aperfeiçoamento do condutor. Os seguros de incêndio eram feitos com base em localização, ocupação e construção. Eram 3 variáveis que a gente usava para tarifar incêndio. Cobrança bancária era um animal totalmente estranho do que a gente tem hoje, não é? Não era tão rápido, tão fácil. A gente, para colocar uma cobrança no banco, tinha que emitir um borderô datilografado, com todas as apólices que também eram datilografadas, não é? Com uma nota de seguros, que é o equivalente da ficha de compensação de hoje, em 8 vias, com cores diferentes. Cada via servia para uma coisa. Uma era para o cliente, outra era para ficar com o banco, outra era para ficar no movimento de caixa da agência, outra no movimento mestre do banco, outra era para ficar com a área financeira da companhia, outra ficava na contabilidade, outra ficava na área técnica, enfim. Cada via da nota de seguros tinha um destino diferente. A única coisa que durou muito daquela época, até pouco tempo atrás, foi o conceito de custo de apólice, que era um conceito que vinha desde lá, não é? Mas o resto tudo muito semelhante. O IOF já era uma constante naquela época, não é? O imposto sobre operações de seguros. Era um mundo diferente, não é? O mercado segurador era muito diferente também. Eu trabalhei na Excelsior de Seguros. Eu comecei como office boy da companhia Excelsior de Seguros. Ela era uma companhia carioca na época. Hoje ela é uma companhia pernambucana, né? Continua viva até hoje. Era uma das grandes companhias do país, a Excelsior. O Ronaldo Xavier de Lima, que foi uma das pessoas mais importantes do Brasil no exterior, foi o dono dessa companhia. Ele era casado com a Marta Rocha, aquela a Miss mais importante que a gente teve, que foi Miss Mundo. E um cara muito simples, apesar de ser um lorde, né? Um cara diferenciado, uma visão diferente do mundo e dele mesmo e da empresa, né? E a empresa era uma empresa muito organizada para a época, né? Depois da Excelsior, eu comecei como office boy. Depois da Excelsior eu fui para a Inconfidência Mineira, que era do Banco Bandeirantes. Depois virou Trevo Seguradora, né? Mais para frente o nome. Da Trevo ou da Inconfidência, eu trabalhei para eles em São Paulo e no Rio. Depois eu fui trabalhar no projeto do Banco Auxiliar para a área de seguros. O Banco Auxiliar foi um banco que desapareceu na primeira moratória do Brasil, né? Da família Bonfiglioli. Era uma companhia muito arrojada, muito interessante, que era sócia do Bradesco. O Bradesco Bradesco Atlântica detinha uma visão muito interessante sobre distribuição de seguros, não é? Eles inovaram na parte de corporate commercial, através de acordos mundiais com grandes marcas, com grandes seguradoras mundiais, como Allianz, Baloise.
inovaram também em distribuição de seguros, em oferecer back-office, não é? Ou a atividade em si, todo o know-how, para quem tinha o know-how. Ou seja, a Atlântica detinha o know-how da rede do Bradesco, que foi um know-how desenvolvido junto com a Sul América, e num determinado momento, o estrategista, a visão do estrategista da Atlântica, que recém havia trocado de nome para Bradesco Seguros, dispunha de contratos na área de seguros, ou seja, inovou nesse sentido, em trazer bancos que não tinham seguradoras para criar as suas seguradoras cativas, em que o Bradesco ficava sócio de 51%, 50% ou 49%. Então, naquela época, o Bradesco detinha, mesmo sendo uma seguradora de banco, detinha toda a parte de back-office. Quando a gente diz back-office, tudo que não é a parte comercial, né? Área técnica, toda a área de desenvolvimento de produto, toda a área de tecnologia, para outros bancos que eram competidores do Bradesco em si. Por isso que a gente vê hoje também o Bradesco, essa potência do tamanho que é, e a forma que eles focaram e se desenvolveram, né? Naquela época se começava a pensar em previdência, o Bradesco também aí inovando, e tinha um grupo de seguradoras que era liderado pelo Unibanco, que criaram a Prever. Eram três grupos bancários e seguradores que criaram a Prever, que foi uma das maiores companhias de previdência do país anos depois, né? Mas ali se começava um embrião, um laboratório de previdência, mesmo numa época em que o Brasil era muito estranho, né, com os altos e baixos. A gente ainda não estava na volatilidade total da hiperinflação, mas já caminhava para ela com o choque do petróleo da década de 70, né? Então era um mercado muito, muito interessante e diferente, não é? Ou seja, uma coisa que a gente observa ao longo dos anos é que aqueles que foram capazes de inovar, quer seja em distribuição, quer seja em produto, quer seja no modelo operacional de seguradora, tiveram uma vantagem competitiva muito grande. Então, dentro desse grupo, a gente encontra, por exemplo, a Atlântica, que se tornou Bradesco, né, em seu momento. O desenvolvimento e a criação da marca Sul América, que atravessou uma marca que já existia há muitos e muitos anos, mas que continua sendo uma marca muito, muito importante no mercado e continua sendo até hoje. E das marcas tradicionais, se a gente for fazer uma avaliação, a gente só vai encontrar essas duas. A Porto, na época, era um animal pequenininho, né, buscando o seu espaço. Das grandes marcas da época, elas praticamente desapareceram. Mas nós tivemos marcas muito importantes, como Comindi, Iochpe, própria Auxiliar, que apesar de não ter sido uma marca grande, era uma marca importante para a distribuição de seguros, né? E como banco, era um banco super inovador. A marca Itaú era uma marca para o mercado de seguros, uma das mais relevantes que o país teve, né? Continua sendo uma marca importante na parte de vida, mas era a grande relevância da Itaú era, de fato, na área de seguros gerais, né? Um modelo de companhia na parte de seguros gerais. Companhias que desapareceram, como o Bandeirante, né? Não do Banco Bandeirantes, a Bandeirante Seguros, que foi uma escola maravilhosa. Havia muitos donos na época, como era o caso do Braga, que foi dono da Atlântica e depois sócio do Bradesco, que é hoje um dos principais acionistas da Icatu, dono da Icatu, na verdade a família Almeida Braga é dona da Icatu. Molina sempre foi um nome. Dos que estão na ativa hoje, o Molina eu vejo como o maior segurador que o Brasil tem, de longe, não é? Ou seja, está no DNA dele, está no estilo dele, e um baita vendedor, né? E naquela época a gente já ouvia o nome do Molina, né, junto com o nome dessas figuras importantes. No caso do Dr. Hélio Pipari, era principalmente na parte de seguros gerais, né? O seu Hélio continua sendo até hoje um corretor importante de seguros, mas na época ele era o nome. Eu tive um período bastante interessante, que foi a primeira fase da minha carreira, que foi uma fase focada em processos. A segunda fase, de 7 anos, a primeira de 7 anos, a segunda também de 7 anos, foi focada em finanças.
A terceira fase da minha vida foi uma fase onde eu aprendi um pouquinho da área comercial e acabei virando um comercial mais técnico do que carismático, porque eu não sou um vendedor carismático, por decorrência das funções que eu exerci. Então, na seguradora eu trabalhei em tudo, menos em resseguro, né? Todas as áreas da seguradora, de alguma maneira eu passei por algum período de tempo. Tive uma experiência fora, que foi depois de ter trabalhado para a Adriática, depois da Inconfidência, que era do Banco Bandeirantes, eu fui trabalhar para a Adriática. E na Adriática fiz uma carreira bastante importante e conheci pessoas maravilhosas que estão aí no mercado até hoje e que são ícones do mercado, como o Arthur Santos, né? Arthur Santos foi meu chefe na Adriática. Depois, passados anos, eu fui chefe dele na Mapfre, né? Um grande amigo. O Ronaldo Oliveira, que teve até pouco tempo atrás no Porto Seguros. A minha carreira foi muito precoce. Com 20 anos eu era gerente de planejamento da Inconfidência. Com 24 anos eu era diretor adjunto e controller da Adriática. Com 26 eu fui o diretor financeiro estatutário da Adriática. Com 30 anos eu fui para os Estados Unidos trabalhar. Antes fiz uma experiência aqui no Brasil, fora do mercado de seguros, que me possibilitou ir trabalhar nos Estados Unidos no grupo Whirlpool, a quem eu devo muito da minha carreira, ou seja, toda a visão de canais, a visão de consumidor, que eu incorporei no meu perfil, inclusive o perfil de gerência geral e mais voltado a marketing, foi da época que eu tive trabalhando para a Whirlpool e nas subsidiárias da Whirlpool no Brasil e nos Estados Unidos. Foi um período de 7 anos. O mestrado me ajudou muito também nos Estados Unidos, eu tive a chance de estudar lá. Então eu fui parar na Veracruz quando eu estava trabalhando para Whirlpool, para a Brastemp. Eu tinha sido considerado naquele ano um dos melhores executivos do grupo no país, como modelo de inovação, quando a gente criou a garantia estendida. Criar não, a palavra é muito pesada. Recriou a garantia estendida e montamos a Garantec, não é, em conjunto com a AIG, não é, com o Hamilton Silva, esse também um monstro do mercado de seguros, hoje não tanto falado mais, mas um cara que saiu também do nada e fez uma carreira e chegou a ser CEO da AIG para mercados emergentes, né, nos Estados Unidos, né. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha montado a Garantec, tinha feito a Garantec operacional, deixei a Garantec praticamente com 2 milhões de clientes na época. Não era uma seguradora, não era uma empresa. A SUSEP na época não tinha entendido que garantia estendida era seguro e sim serviço. Então ela foi criada como uma empresa de serviços em sociedade com a IG. E aí apareceu uma proposta da Mapfre, da Veracruz na verdade, né? Que era um trabalho interessante, que era cuidar da área de vida, que vinha num processo de self-runoff, né? Ou seja, se não fizesse nada ela morria por si só, né? Ela vinha com anos de prejuízo, não sei por que razão, foi muito mais... Se fosse pela lógica eu jamais teria ido para lá, eu estava muito bem onde eu estava, né? Mas foi um processo muito intuitivo e a partir do momento que eu dei vazão à intuição, né, contra a lógica, né, os amigos falaram, você está maluco, o pessoal da Brastemp falou, você estava doido, e aí por diante eu assumi o papel que era fazer a transição do Sérgio Tim, que também foi um grande segurador, né, de todos os tempos do mercado brasileiro, né, ao nível do Dr. Hélio, né. Sérgio Tim, na fase que eu conheci, já era praticamente a fase dele se retirar do mercado, né? Mas o Tim foi muito, muito importante durante todo o tempo em que a Veracruz foi do Grupo Bung, né? E nos primeiros anos de Veracruz vinculado à Mapfre, né? Nos primeiros anos de Veracruz vinculado à Mapfre, acho que foi muito mais sofrimento para ele do que realização, né? Porque quando eu cheguei ele já estava bastante abatido, e trabalhar naquele ambiente para um cara que antes tinha detido todo o poder da companhia, e a Veracruz era um ícone, era uma das grandes seguradoras do país, na parte de seguros corporativos, trabalhar num grupo com visão de varejo, né? Porque a Mapfre
tem o DNA de varejo, apesar de atuar em todas as linhas, né, hoje principalmente, mas naquela época era muito varejo, né? Então o Tim deve ter sofrido muito. Meu trabalho foi substituir o Sérgio Tim. Então eu fui para Veracruz como vice-presidente. Quando o Tim se aposentou, eu assumi a presidência da área de vida e previdência. Foi um trabalho de turnaround bastante forte. A companhia não tinha muitas facilidades para fazer o turnaround. Não tinha processos, não tinha sistemas, né? Uma baixa autoestima brutal dos funcionários. O próprio grupo não permitia colocar a marca da matriz, porque não se sabia o que ia certo, o que ia se fazer com o Brasil. E a gente começou o trabalho de turnaround, ele deu certo. Marcos Eduardo, que está lá até hoje, foi meu braço direito nesse processo, né, na área de vida. Eu não tinha formação de vida, eu aprendi fazendo, né? O Marcos sempre teve formação de vida. Então, juntando isso e mais a formação, a visão de mercado, a visão de canais alternativos, o pensamento estratégico, nós praticamente conseguimos montar uma seguradora nova com todas as debilidades que nós tínhamos dentro de casa, transformando aquelas debilidades de alguma maneira em algum tipo de vantagem em alguns aspectos, né? E isso possibilitou que anos depois o grupo me indicasse como o principal executivo do grupo no Brasil e eu coordenasse todas as empresas Mapfre no Brasil, menos a empresa de assistência que tem em todos esses grupos, como Aliança e assim por diante, tem sua vida independente, né? E praticamente em 2003, 2004 foi quando eu assumi o grupo como um todo e dei sequência ao processo que a gente havia começado na seguradora de vida e previdência, nas demais, transferindo o mesmo processo para as demais áreas, e foi o grande boom, né, da companhia. Ora, o boom da Mapfre não teria acontecido se não houvesse uma mistura de vontade local, misturado com estratégia, e um interesse muito grande dos chefes da época de fazer um desenvolvimento sustentado no Brasil, né? O grupo havia investido anos e anos esperando fazer uma oportunidade, e essa oportunidade, criar uma oportunidade. E essa oportunidade foi criada durante os 11 anos que a gente ficou lá, e foram 11 anos de muito prazer, né? Eu tenho muita saudade da época da Mapfre. A gente até diz que o primeiro amor é difícil de esquecer. E, de fato, a Mapfre foi um grande amor para mim, não é? Se eu fizesse uma conotação com os amores da minha vida, não é? Da minha vida pessoal, eu diria que da minha vida profissional, a Mapfre é sem dúvida um grandíssimo amor, não é? Foi um trabalho muito bem feito, um trabalho a quatro mãos. Tive o privilégio de fazer meus sucessores, né? Isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Tanto o Wilson Toneto como o Marcos Eduardo, que lá estão, são braço direito e braço esquerdo, né? Meus grandes amigos e parceiros. E dizer que eu fiz o grupo só é mentira, né? Você nunca faz um projeto desse tamanho só. Mas precisa ter, sim, alguém visionário, né? E alguém que acredite que é possível fazer diferença no mercado muito retrógrado, muito reacionário, né? E acho que, pelos números do que foi a companhia que eu assumi quando cheguei, para a companhia que eu deixei quando parti, já fusionada com o Banco do Brasil, tive o prazer de fazer a maior operação do mercado de seguros de todos os tempos, que foi a fusão da Mapfre com o banco. Me credencia naturalmente a ter um pouquinho, né, de vaidade boa, né, de admiração pela obra que foi feita, né? Então, toda vez que eu vejo a marca, ela combinada com o BB Seguros, não tem como não sentir um pouquinho de orgulho, tem um pouquinho de mim ali. Olha, no início foi muito difícil, porque a companhia, por mais de 10 anos, perdia dinheiro consecutivamente, né? O Wilson Levorato fez um grande trabalho na área de seguros gerais, quando a gente tinha a Veracruz separada em vida e não vida. Eram 3 seguradoras, na verdade, vida, não vida e garantias. O Wilson Levorato, que esteve na Febraban até pouco tempo, fez um grande trabalho de despertar a companhia, de tentar colocá-la no mercado, né?
Então, quando eu peguei a parte de seguros gerais, ela já tinha um lag, já tinha alguma coisa importante para ser dado continuidade, não é? Mas o fato é que a companhia ganhava muito pouco dinheiro, ou perdia dinheiro, não é? Quando eu cheguei na área de vida, se não me falha a memória, a gente faturava 80 milhões de reais e perdia 20 por ano, não é? E a gente conseguiu levar essa mesma área de vida, dentro de 6 anos, a ser a segunda maior seguradora do país, sem ter um canal bancário, né? E ganhando dinheiro. Ela ganha dinheiro até hoje, a Mafre Vida, independente do canal bancário, ou seja, quando se isola, é uma das companhias rentáveis do grupo. Mas o trabalho que foi feito foi um trabalho de estratégia. O mercado olhava e falava, eles vão quebrar a cara. Mas a gente estava crescendo em nichos ou em segmentos que nunca tinham sido explorados pelos seguradores, né? Nós tínhamos uma estratégia muito clara de crescer, de atingir as massas populares, né? Então, no seguro de vida, todo o trabalho de inovação de canais, hoje que a gente fala de microseguros, tanta coisa, nós começamos, e grande parte do turnaround foi baseado nisso. Depois, na parte de automóvel, as inovações no seguro de automóvel, em segregar dentro da carteira de automóvel vários produtos, né, para atingir nichos diferentes e públicos diferentes, segmentos diferentes da população. Também foi feito um trabalho muito, muito interessante, né? Então, isso permitiu a companhia crescer com alianças estratégicas, né, em canais que geralmente, na parte de vida e de acidentes e também de danos, né, como garantia estendida, o mercado não estava olhando, né? Então permitia a gente crescer a números muito superiores ao do mercado, onde não havia concorrência, né? E na parte de linhas pessoais, seguros individuais, como automóvel, por exemplo, em crescer diferenciando o produto e com uma parceria cada vez mais forte com o corretor de seguros, ademais de ser uma seguradora vinculada a grandes marcas, né? A gente observou que as grandes marcas tinham sempre, há anos, uma seguradora, mas que essas seguradoras já não prestavam tanto mais atenção a elas, né? As montadoras. Então, qual foi o trabalho? Se acercar as montadoras e mostrar para as montadoras que a gente poderia ser uma melhor opção. E todas aquelas que deram a chance, nós conseguimos, no seu momento, tomar o espaço, né? Tinha uma visão tão clara do futuro da companhia que eu falei, bom, se eu não der formação para esse pessoal que está aqui, quando chegar o momento a gente não vai ser capaz de fazer a entrega porque a gente não vai ter formação suficiente dentro de casa. Então, toda a diretoria, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível da companhia, pouco a pouco, de acordo com o orçamento que a gente tinha anualmente, a gente mandou ser treinado a ponto de que isso criou um embrião do IESE, que hoje se tornou uma universidade, uma faculdade aqui no Brasil, né? E por que a Universidade de Navarra? Porque é uma das melhores universidades do mundo e espanhola, então ficava fácil de traduzir a cultura e fazer com que o nosso pessoal, praticamente não falava uma outra língua, a não ser português, mas entendia bastante de espanhol, pudesse estar alinhado ao que tivesse de melhor no mundo e que a companhia poderia oferecer. Isso fez uma grande diferença. Um dos trabalhos que foram coroados foi o trabalho de planejamento da companhia, que a gente ganhou um prêmio do Instituto Kaplan em Norton, dos Estados Unidos, como uma empresa exemplo nas Américas de deployment da estratégia. Até hoje é um dos grandes valores daquela companhia. E também a companhia foi, no fim da década passada, durante anos consecutivos, a melhor companhia de seguros para se trabalhar no mercado. Então, a química de ter uma estratégia, envolver todas as pessoas, não é? Trabalhar em uma única direção, não é? E um time com a disposição de fazer aquilo que a companhia merecia para ostentar a marca ou para suportar a marca, foi feito, não é? Então o resultado só poderia ter sido bom. Então eu digo, quando eu me refiro àquela experiência, eu me refiro a uma experiência muito interessante, porque é uma experiência que se construiu contra a vontade do mercado, fora de qualquer perspectiva do acionista, não é? E para todos era uma realização. Para o nível de autoestima que eu encontrei quando eu cheguei,
para o nível de autoestima que eu deixei quando parti, foi uma transformação brutal, né? Cada posto galgado, quando a gente começou a passar companhia a companhia no ranking, a gente já nem percebia, não contava mais. A gente percebeu que o nosso maior inimigo era nós mesmos, né? Se nós acreditássemos em nós, a concorrência ficaria muito mais fácil. Por isso que foi um trabalho meteórico, por um pouco espaço de tempo, né? E que culminou numa grande joint venture com o Banco do Brasil, que é hoje seguramente a Mapfre é a maior seguradora do país e creio que dentro do grupo Mapfre já deve estar representando algo como 25%, 30% do grupo, né? Então ali é um legado. Quando você diz por que eu tenho tanto carinho, que ali eu deixei um legado, né? Na experiência seguinte, foi a experiência da Zurich, uma experiência muito interessante. A Zurich é uma companhia fenomenal. Eu tive a experiência de cuidar da América Latina toda, né? Um outro trabalho grande de desenvolvimento, que eu não sei agora os números, mas em run rate basis, que significava o último mês multiplicado por 12, quando eu saí da Zurich, considerando os contratos que já estavam no portfólio, de uma companhia de $1 bilhão, quando eu deixei a companhia, era uma companhia de $4 bilhões em 40 meses, então um número bastante interessante em termos de crescimento em toda a América Latina. Naturalmente, com muita coisa ainda para fazer, não dá para dizer que foi um legado que foi deixado na Zurich, porque foi muito pouco tempo, né? Mas um tempo suficiente para fazer o turnaround no México, posicionar a companhia, reposicionar a companhia no Chile, que era líder no mercado de property. A gente teve que sair da carteira de property no Chile, manter a companhia vibrante na Argentina, começar um trabalho consistente de turnaround no Brasil, né? Que eu espero que os meus sucessores deem continuidade, não é? Ou seja, o que se deixou de Brasil de legado é algo muito importante para o futuro da empresa. E, naturalmente, a entrada na Colômbia, né? Isso tudo ficou... Então, de uma companhia praticamente marginal nessa área, quando eu entrei, quando eu a deixei, ela era a segunda maior da América Latina, nos segmentos que estavam sob minha administração, que era o segmento de seguros gerais, o segmento de não-vida, não é? Uma experiência muito importante. A companhia é uma companhia muito interessante, tem uma estrutura bastante interessante, diferente, né? Uma companhia absolutamente sólida, né? Um monstro de companhia, que tem muito ainda para fazer na América Latina. Eu acho que a Zurich ainda continua sendo um gigante adormecido e que tem muito para fazer, né? E agora temos essa experiência com o Generali, que é também de um turnaround, né? A gente não pode falar muito, né? Mas é um trabalho interessante, muito interessante, né? A Generali foi uma companhia líder na América Latina toda até o ano 92. Então, uma fase da minha carreira, a gente olhava para a Generali como um monstro de companhia na América Latina. Ela estava presente praticamente em todos os países da América Latina, menos Bolívia e as Guianas, né? Era uma companhia líder no Brasil, das estrangeiras a mais bem posicionada. E praticamente depois que o leste europeu abriu, a Generali é uma companhia que hoje tem 184 anos, né? Está indo para 185 este ano. Quando abriu o leste europeu, a companhia, por ser uma companhia que estava lá desde sempre, ela estava posicionada no leste europeu desde a época em que Trieste, onde é a matriz da Generali, era ainda uma cidade do Império Austro-Húngaro, não era da Itália, né? Então, quando o muro de Berlim caiu, a Europa do Leste começou a se abrir, o grupo viu a possibilidade de recuperar todas as cartas patentes, né? As licenças de operações que detinha na Europa do Leste. E como ali é o quintal, né? A Europa do Leste está ali do lado da Europa Central, o grupo focou em recuperar as companhias, as cartas patentes, os ativos que detinha, né? Na Europa do Leste. Até hoje, o principal, se a gente vai a Moscou, em frente ao Kremlin, tem um prédio que é edifício Generali. Então, com isso, o que aconteceu em 92?
deixou de se focar na América Latina. Então o dinheiro passou a ser absorvido pelas operações da Europa do Leste, o que era natural se eu estivesse no lugar de quem comandava a companhia faria o mesmo, e a companhia com isso, passados anos, se tornou a companhia líder da Europa. Hoje a Generali é a maior companhia na Europa, né? Ou seja, no território europeu é a maior companhia de seguros, é o maior grupo segurador. Né? Para se ter uma ideia de dimensão, o que a Generali fatura na Itália por ano, só na Itália, é maior do que o faturamento da Mafre no mundo todo. Generali é número 1 da Itália, número 2 da Alemanha, número 3 ou 4 da França, número 1 da Áustria, número 1 do que a gente chama CE, né, que é a Europa do Leste, né, e uma das maiores companhias da Espanha, top 5 na Espanha, uma companhia muito importante na Turquia. E se a gente for escolhendo cada país, a gente vai dizendo. Né? Mas o que aconteceu? Tanto Ásia como Américas, né, não foram foco da companhia durante esses 20 e poucos anos. Né? E agora nós temos a oportunidade, tanto eu como meu colega da Ásia, de estar num grupo que tem recursos e que tem capacidade de focar na América Latina e na Ásia como áreas de desenvolvimento para o futuro. Se bem que o principal objetivo do grupo é manter a posição que tem na Europa. Né? Então, imagina, com todos os monstros de seguradores que a gente tem na Europa, a posição da Generali é uma posição bastante interessante, no sentido de defender aquele espaço. Mas não é uma defesa reacionária, isso que é mais interessante na Generali. A Generali é uma companhia absolutamente inovadora. Né? Estava vendo, uma das coisas que me fascinou nesses meses de companhia foi o planejamento estratégico, como foi feito o planejamento desse ciclo agora, da companhia, dos próximos 3 anos. O grupo fez um recrutamento de jovens talentos interno e externo, e dedicou a 40 jovens desenhar a estratégia da companhia para o futuro. Então a estratégia que nós estamos executando é uma estratégia montada por meninos e meninas de todo mundo. Né? Inclusive nesse grupo nós contamos com um brasileiro, jovem, de menos de 30 anos, e um colombiano. Então é interessantíssimo, não é, essa visão, não é? Ou seja, uma visão muito arrojada para uma companhia centenária. Não é? E é uma grande potência no mundo. A Generali é a 3ª ou 4ª maior seguradora do mundo. Não é? Em vida, a maior seguradora do mundo. Na parte de benefícios de vida em grupo, é a maior seguradora do mundo. Não é? Tem o maior pool de seguros do mundo. Na parte de varejo na Europa, é um exemplo de seguradora, ou seja, é uma empresa líder em telemática, em análise preditiva de dados. Então, ao mesmo tempo que é uma empresa com 2 séculos, sob a gestão do novo CEO, que é o Mário Greco, é uma empresa absolutamente inovadora. É interessante a gente estar numa empresa que teria tudo para ser old-fashioned, né? E é uma empresa de vanguarda. Recebeu há poucos dias um prêmio na Europa como uma das empresas mais inovadoras do mundo, não no setor de seguros, né? Em todos os setores. E inovação no mercado de seguro é uma coisa muito difícil, porque é um mercado muito retrógrado. Né? O segurador administra a empresa olhando para o retrovisor. É como se estivesse guiando um carro olhando para os 3 retrovisores o tempo todo. Então você não tem tempo para olhar para frente. Não é? E o retrovisor é atuária. A gente trabalha com séries estatísticas, né, para prever o risco ou para definir melhor o preço. Então aquele que é capaz de inovar um pouquinho faz uma baita diferença. Então, dentro desse sentido, por exemplo, o grupo conta com uma companhia na Argentina, que é a La Caja, que é uma companhia 90% Generali, só 10% de minoritários lá, que é uma companhia de ponta. Não é? Eu diria, ao nível de Porto Seguro aqui no Brasil, superior à Qualitas do México, ou a chilena consolidada do Chile, né, que são as 4 melhores companhias, na minha opinião, de seguros individuais da América Latina. Né? E por quê? Uma companhia totalmente de vanguarda, né, na parte de cobrança, na parte de visão do cliente, né,
na parte de vendas, na parte de abordar o cliente, e uma companhia que tem uma marca na Argentina ao nível de Coca-Cola, né? Então a grande missão que a gente tem para frente é olhar os principais mercados da América Latina e posicionar a companhia sabendo que os recursos são escassos, né, no mundo atual, né? Então a gente tem que encontrar soluções criativas, né, para a utilização adequada do capital, né, utilizando e transferindo as melhores práticas que o grupo tem, tanto aqui na América Latina como em outras partes do mundo. E aí tem um mar de oportunidades. Quando se fala muito de crise, eu não gosto nem de ler os jornais, né? Enquanto todo mundo vai na onda de que tudo vai piorar, de que o mundo vai acabar, eu prefiro sempre exacerbar a vontade, né? Eu me defino como, parafraseando o Saramago, né? Eu sou um pessimista pela razão, mas um otimista pela vontade. Então, isso significa o quê? Se eu colocar racional sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que está acontecendo, né, é um mundo quase que sem saída, né? No meu estágio de vida profissional, ou seja, eu tenho mais quantos anos de vida profissional? Tenho poucos anos, né? Como executivo empregado, né? Se eu levar tudo em consideração, que está nas manchetes dos jornais, nas revistas, na boca do povo, né, o mundo acabou, o Brasil acabou, né? Mas como eu sou otimista pela vontade e o que move o mundo não é a razão, e sim a vontade, as grandes mudanças do mundo foram produzidas por visionários, né? Olha em qualquer setor, quer seja no setor tecnológico, quer seja na religião, né, quer seja nas descobertas, quer seja no aprofundamento da visão do homem, da psique, não é? São visões totalmente distintas da razão, quando produzidas, né, e transformam o mundo, né? É a vontade que transforma, não é a razão. O racional é isso aí. Ontem estava ótimo, anteontem estava melhor, amanhã vai estar péssimo. É isso que a gente, né, fala. Aí, se amanhã não for péssimo, for razoável, nossa, está razoável e amanhã vai ser um pouquinho melhor. Então, esse jogo de expectativas é algo que, para o meu processo, por exemplo, ele é muito favorável. O processo que eu estou vivendo nesse momento, que junto com o Jung aqui na Generale do Brasil, de adequar a companhia para o futuro, ele é bem-vindo, não é? É melhor do que o mercado crescendo a 30%, porque dá tempo da gente arrumar alguma coisa na companhia para poder seguir o nosso curso que ficou como uma companhia que andava de lado durante muitos e muitos anos, não é? Então, a primeira vantagem que eu vejo dessa situação, olhando para o meu umbigo, é, puxa, ainda bem, não é, que a gente está num slow. Agora, olhando como homem do mercado de seguros, eu diria, é um momento de ajuste. O Brasil ainda continua sendo um grande país. Só na nossa cabeça de brasileiro, que a gente tem o prazer de denegrir o nosso país, inclusive fora, que é uma coisa impressionante, né? Não estou tapando o sol com a peneira, não. Mas nós temos Você conversa com um grego com mais baixa estima que ele possa estar pela situação que vive o país dele, ele tem estima do país dele. E nós temos vergonha do nosso país. E o que a gente está vivendo é um processo democrático. O que acontece conosco quando passamos da adolescência para a juventude? Tem uma transformação muito grande, né? O que a gente tá vendo, né, e está liderando na América Latina de uma maneira substancial, principalmente dentro das principais economias emergentes, né? Estamos liderando um processo de maturidade do judiciário, né? Na nossa democracia não existe um poder daqui para frente, né, que se sobrepõe ao outro, né? Nós estamos num processo de equilíbrio de poderes, e isso para onde nós estamos caminhando, né? Definitivamente é dolorido esse processo, né? Não é um processo
simples, mas um processo que tende a fazer com que, para as gerações futuras do país, né, que se posicionem ideologicamente na esquerda ou na direita, tenham um país melhor para ser administrado. Dizer que corrupção é uma coisa desse governo seria um absurdo a gente falar. Uma coisa que vem de sempre da nossa história, né, desde que a gente se conhece por território, né, desde a época do Império. Falar de proporções, eu não sei, a proporção que a imprensa hoje tem, não é, a autonomia que tem a imprensa, isso é um dos grandes valores da sociedade brasileira que se sedimentou, não existia no passado. Então, essa dimensão é uma dimensão um pouco relativa, não é? Para dizer que essa é a pior, não sei. Pode ter sido muito maior no passado, não sei. O mais importante não é a fotografia, é o filme. E o filme diz o seguinte: o próximo capítulo do Brasil vai ser muito melhor do que o atual, não é? Os futuros capítulos do Brasil, não é, que as gerações vindouras vão ver no nosso país, é de um Brasil muito melhor, não é? Onde existe respeito, onde existem instituições, onde com certeza a gente vai ter que se voltar para resolver a questão da educação no país. A gente fala de resolver a questão do pobre, não, é resolver a questão da educação e da saúde no país, que são os dois grandes pilares de qualquer sociedade que quer se desenvolver, não é? Se a gente olha para a Ásia, um exemplo claro foi o que fez a Coreia, não é? A Coreia era mais ou menos 25 anos atrás só, tinha um PIB per capita semelhante ao do Brasil. E hoje tem um PIB enormemente maior em um país absolutamente moderno, não é? Qual é a diferença entre um processo e outro? Talvez por lá ser um país menor, talvez tenha sido mais fácil, mas o fato é que houve a necessidade de muita sorte e disciplina. Então, talvez a grande lição que nós tomamos desses últimos anos existem momentos que são bons, existem momentos que são ruins, e a gente tem que estar mais preparado para os momentos ruins. Mas o mais interessante é que nós vamos ter que caminhar para um modelo de sociedade ou de pensamento no Brasil onde, semelhante à história de um passarinho, não é? Imagina se um passarinho acreditasse nos galhos que ele pousa. O passarinho, quando está voando e pousa em algum lugar, será que ele pensa se aquele galho é forte o suficiente? Não é? Será que por intuição, não é, ele infere que aquele galho é sustentável para ele? Não é? Não, o passarinho acredita nas asas dele. Ele não acredita em galho nenhum, não é? Então, o nosso processo é de passar de acreditar nos galhos para acreditar nas nossas asas, não é? E isso é um processo que parece a mesma coisa, porque o pássaro pousa em tudo que é galho, não é? Não é? Então, ele vai continuar pousando em tudo que é galho, só que com uma diferença muito grande, não é? É deixar de acreditar nos galhos, e aí a gente pode fazer todo tipo de conotação possível com esses galhos, e acreditar mais nas asas. Neste mesmo momento que a gente está vivendo essa crise danada, que se diz, a imprensa diz, de fato os números macroeconômicos falam a respeito, tem um país do Centro-Oeste que é um país absolutamente em desenvolvimento no Brasil. Você sabia que o nível de produtividade da indústria brasileira, da agricultura brasileira, da produtividade, por exemplo, da coleta de grãos, e especialmente do açúcar, é superior à norte-americana? Isso ninguém fala. Então nós temos uma coisa que é falar e repetir o tempo todo a desgraça do país, né? Na verdade, tem coisa maravilhosa. Nós temos o maior programa de micro-rendas do mundo, que é o VGBL. Quem fala? Quantas vezes você ouviu falar disso? Nenhuma. Nenhum país tem um programa de micro-rendas tão grande, tão extensivo e com tantos milhões de pessoas como tem o Brasil. Criado ao longo do quê? De 20 anos de história. O VGBL, o quê? 14, 13 anos de história. Eu acho que com o tipo de qualidade de vida eu não vou chegar lá, não, nem na metade deles, né? No mercado de seguros, eu acho que 50 anos é muito tempo para falar. Vamos trazer um pouco mais.
Eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver já uma modificação muito grande, talvez a maior modificação que se teve notícia na história dos seguros desde o princípio, não é? Quando os fenícios começaram a emitir as primeiras apólices. Eu acho que essa modificação ela vem pelo lado da conectividade, né? E do desenvolvimento tecnológico, né? Eu olhando para frente 10, 15 anos, eu fico pensando se vai existir o mercado de seguro de automóvel nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma das carteiras muito importantes do mercado americano, não é? E como é que vai ser esse negócio, não é? A indústria vai ter que se reinventar com o advento dos carros autodirigíveis, não é? Com o advento das hiperpopulações nas megacidades, né? Na parte de seguros corporativos, eu vejo claramente o resseguro como um animal em extinção, o resseguro dos grandes riscos como um animal em extinção. Os grandes grupos tendem a tomar esse risco, como já está ocorrendo hoje, e tomar o risco da volatilidade, colocar essa volatilidade nos seus balanços. Então isso vai exigir do setor de resseguro nessa década, ou seja, nos próximos 10 anos, né, essa década normalizada, vamos dizer assim, um esforço muito grande para se voltar ao papel de desenvolver novos setores e novos mercados, nichar, ajudar as companhias pequenas a sobreviver, né, e ir se deslocando pouco a pouco dos grandes riscos de volatilidade que vão sendo cada vez mais absorvidos pelos grandes grupos seguradores, né. Então, na parte de corporate, eu sinto que essa é a principal modificação. Na parte de riscos comerciais, o efeito que a análise preditiva de dados e o Big Data vai fazer é brutal. Nós vamos ter um desenvolvimento brutal no mundo todo na qualidade dos produtos, né? O que vai permitir que um risco seja taxado de acordo com verticals, né? O que é verticals? Hoje a gente taxa um risco sem levar muito em consideração a natureza do negócio, exceto quando ela é muito perigosa, né? Mas qual a diferença entre um bar e uma farmácia? A gente diria assim, opa, é nenhuma, e a gente taxa o risco assim. Na verdade, cada negócio desse tem a sua especificidade, não é? Então, ver o mercado de acordo com verticals é entender que nós vamos ter que ser provedores de soluções completas, né, para um determinado setor completamente. Vamos imaginar os fabricantes de eletroeletrônicos. Qual a necessidade que eles têm, né? E prover uma solução que seja completa à necessidade daquele setor. O setor farmacêutico, mesma coisa. O setor de construção, mesma coisa, assim por diante, né? E não da forma que a gente vê hoje, que é muito horizontalizada. Então, essa é um grande shift de tendência, ou seja, deixar os setores de maneira horizontal e passar a ver os setores de maneira vertical, não é? E se especializar na entrega da promessa e da proposta de valor por setor. Isso vai exigir um esforço brutal dos seguradores, né? Na parte de seguros individuais, né, com o aumento principalmente de vida, seguros de longevidade, com o aumento da expectativa de vida, associado com o grande boom da obesidade, né, no mundo todo. São coisas de natureza bem distintas, não é que uma contrapõe a outra. Se não fosse a obesidade no mundo, eu diria que a gente está diante de uma grande catástrofe, não, para quem contratou planos no mundo todo de rendas, os seguradores que venderam planos de rendas vitalícias, né? Por quê? Porque mudou muito a expectativa de vida. E a aposta do segurador num seguro de sobrevivência é que o segurado, não é, ele vai viver menos do que ele imagina, né? E, na verdade, a gente está vendo hoje, né, as tendências todas no mundo é que ele vai viver muito mais do que se imagina, né? Basta um teste simples, né, de cabeça, né? Quando você olha para o seu pai, você quer que você vai viver mais ou menos do que seu pai? Você olha para o seu avô, mais ou menos do que seu avô.
seu bisavô. O que se contrapõe a isso? O que se contrapõe a isso é a obesidade, que balanceia isso um pouco, e também o risco que é cada vez mais alarmante no mundo todo de terrorismo, né? Do radicalismo religioso em todas as partes do mundo, né? Então esses dois fatores é que vão de alguma maneira ajudar a determinar o que vai acontecer com o seguro de vida no futuro. Eu incluiria um terceiro, que é as grandes concentrações em grandes cidades, né? Que é uma coisa que a gente vive na América Latina, mas não no resto do mundo. Essa aglomeração nos grandes centros, ela expõe ao risco de catástrofes naturais grandes fatias da população. E são fatias da população totalmente expostas, né? Porque não tem nenhum tipo de proteção. Esse também é um outro fator que vai ter que ser colocado na equação do seguro de vida, principalmente o seguro de morte, né? Nos anos do porvir, né? Ao mesmo tempo que traz uma oportunidade do advento das novas classes emergentes, traz também embutido em si um grande risco que quer seja social, para as sociedades onde estão essas populações alocadas, quer seja por mercado de seguros, que vai ter a grande oportunidade de prover soluções e, ao mesmo tempo, de alguma maneira, assumir algum pedaço do papel do Estado nesses setores. Eu creio que, enfim, respondendo agora de maneira mais objetiva, a gente vai ter uma outra realidade no mercado mundial de seguros entre 10 e 15 anos. E as grandes modificações elas vêm pelo seguro de automóvel, por um lado, com o advento dos carros autodirigíveis, vem pela necessidade de reformatação do negócio de resseguros no mundo, na medida que os grandes seguradores, né, resultantes de grandes processos de consolidação, passaram a deter grandes fatias de mercado, cada vez mais vão tomar os riscos catastróficos em seus próprios balanços, né, tirando espaços dos resseguradores. Então o negócio de resseguro sofre uma modificação importante. E nos seguros de vida, a combinação desses fatores que eu elenquei, né? No Brasil, o mercado de seguros nunca foi um mercado, até pouco tempo atrás, que despertasse talentos para as outras indústrias. Foi sempre um mercado que não desenvolveu seus próprios talentos, né? Ou seja, um mercado muito tacanho, e também nunca forneceu talentos para outras indústrias, diferente dos mercados envolvidos, né? Ou seja, o mercado de seguros nos Estados Unidos ele provê recursos para vários setores da economia, né? Esse processo eu creio que começa a passar no Brasil. Me dá pena de eu não ser mais jovem, né? Eu queria ter, nem que fosse 5 anos ou menos. Eu vejo para o jovem que está no mercado hoje, com ânsia de crescimento, com alguma ambição, ele está num setor fantástico para se desenvolver. Mas eu creio que o desenvolvimento da pessoa, ela passa, posso dar o meu exemplo, o meu desenvolvimento pessoal, ele passa por muita disciplina, muito trabalho, né? E muito estudo, né? Ou seja, cuidar da sua vida acadêmica é um problema seu, não é da empresa. A gente tem muito, a meninada crê que a empresa tem que prover isso. Não. Eu nem na minha época que a empresa poderia prover, eu entendia isso como sendo algo da empresa, sempre foi algo meu. Por isso eu tive uma vida acadêmica bastante intensa, não é? Com 3 mestrados, com praticamente 2 faculdades, uma eu não concluí, a outra sim. Enfim, aprender línguas e aí por diante, né? As experiências internacionais elas são muito importantes dentro do currículo, mas eu vejo a meninada aí estudando até 30, 32 anos. Né? Então, o que ele está criando? Ele está criando sustentação acadêmica, mas a prática é mais importante do que a academia. Se a gente conseguir compatibilizar as duas coisas, opa, fantástico, né? Mas entre uma e outra eu optaria pela prática e tentaria dar um jeito de me arrumar academicamente, não é? Para que eu pudesse evoluir na carreira. Foi assim mais ou menos que eu montei a minha carreira. Agora, são alguns fundamentos importantes, não é? O primeiro deles eu sempre me posicionei como depositário, não como dono. Se nem do corpo eu sou dono, a natureza pode pedir ele
nos próximos minutos para mim, do que realmente eu sou proprietário. Talvez dos sentimentos. Então, ter essa noção de que eu não sou dono, mas sim depositário, me dá uma noção muito rápida e volátil da vida, né? Então, isso faz com que eu pense em cuidar bem daquilo que foi confiado a mim a cada dia, né? 2, eu sou aprendiz e não professor, né? Então, todo dia é um bom dia para aprender alguma coisa, independente da idade. O terceiro pilar que eu colocaria para a meninada é o seguinte: disciplina, disciplina e disciplina, né? Mas disciplina com ambição. Ela tem que ser limitada, né, àquilo que de fato possa acrescentar a você e a muitas pessoas, né, e não necessariamente crescer através da destruição de outros, né? E uma coisa muito importante é, para aquele que quer ter êxito em qualquer setor da vida, principalmente no setor profissional, eu daria um conselho muito, muito importante, que é: jogue a lei de São Tomé no lixo. Qual que é a lei de São Tomé? Eu tenho que ver para crer. Creias e logo verás. E assim eu encerro dizendo, um dos grandes aprendizados, e o quarto que eu divido é: eu não sou criador, eu sou criatura. Tenho isso definido na minha cabeça para que a vaidade não me destrua. Porque o grande problema da meninada com êxito, quando começa a ter êxito, e o profissional quando começa a ter êxito, é crer que ele é o máximo. Aí você arrumou a base para a sua derrocada total. Eu acho que hoje a academia está realmente ocupando o lugar que é dela. Entregar ao mercado de seguros aquilo que ela está destinada a entregar desde a sua criação. Privilegiar ou reconhecer os profissionais que fazem diferença para o setor, quer seja do ponto de vista acadêmico, quer seja do ponto de vista de arrojo profissional, quer seja do ponto de vista de visão estratégica e assim por diante, né? Acho que esse posicionamento ele é chave e vocês estão de parabéns de estarem conseguindo fazer definitivamente que a academia se volte para aquilo que ela foi fadada a ser desde sua origem.